Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós nos colocamos na presença de Deus e da Virgem Maria. Seja sempre bem-vindo e meu muitíssimo obrigado a você que se inscreveu no canal, você que está aí, assistindo, está vivendo esse momento, conosco. Meu muitíssimo obrigado. Sinta-se amado, sinta-se amada por nosso Senhor, por nosso Deus e também pela Virgem Maria, a nossa Mãe Santíssima. Você que está chegando agora, você que está vivendo esse momento, sinta-se à vontade para se inscrever ou não se inscrever ou continuar assistindo o nosso canal. Aqui tudo é por amor e tudo vivenciar esse amor de Deus para conosco. Sinta-se amado, sinta-se amada. Eu quero que esse movimento ele vai alcançando as pessoas pela graça do amor de Deus e pela sua misericórdia. A gente possa aí alcançar muito mais pessoas através das nossas orações, através dos nossos pedidos, através também da palavra de Deus que vai atingindo e vai fazendo de nós cristãos, filhos e filhas de Deus, consciente do que é preciso fazer a conversão e também levar a palavra a muitas outras pessoas. Vamos invocar a Trindade Santa no meio de nós para que a gente possa melhor refletir a palavra de Deus e a mensagem de Nossa Senhora. Caminhamos em um caminho que vai nos levar ao paraíso, que vai nos levar ao reino de Deus, prometido pelo próprio Jesus. Então vamos invocando a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus e nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Então, nesse momento, nós vamos ler o livro Aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, ao Padre Gobi, na 25ª edição, nas páginas 266, 10 de fevereiro de 1978. Só então se compreenderá como me agradou a tua vinda em peregrinação de amor e de oração ao meu célebre santuário, onde começaste os encontros com os meus filhos prediletos da Cilícia. Vieste para consolar o coração doloroso da tua Mãe Imaculada. Acolhi o teu dom de amor e coloquei-o à volta do meu coração como uma esplêndida coroa que tu estás
a formar com os sacerdotes que reunis em todas as partes do mundo. Obrigado pela alegria que me dás. Tiveste também um sinal, eis o seu significado. Agora a luz irá se apagando em toda parte. Aqueles que eu chamei estão se refugiando no meu coração imaculado. Este é o lugar onde ainda podereis ver. Este é o refúgio em que podereis vos abrigar. Este será o caminho que vos conduzirá até Deus. As trevas descerão sobre a igreja e tornar-se-ão ainda mais densas, depois da Mãe Celeste ter acolhido a alma do meu predileto filho, do meu primeiro filho predileto, o Papa Paulo VI, que está consumado o seu extremo sacrifício na cruz. Enquanto viver, eu podereis ainda deter a mão da justiça de Deus pelo seu doloroso martírio, mas depois da sua morte, tudo se precipitará. A igreja ficará como que submersa pelos erros, o qual será acolhido e difundido, e assim a apostasia que já está se espalhando como uma mancha de óleo chegará ao seu cume. Serão feridos os pastores e o rebanho, e eles confiados. Por um momento, o Senhor permitirá que a igreja seja como que por ele abandonada. As trevas atensam-se-ão sobre o mundo que chegará ao extremo da sua perversão. Quantos mais se perverter, tanto mais prosseguirá obstinamente no caminho da rebelião contra Deus, da idolatria, da blasfêmia e da impiedade. Assim atrairá por si mesmo tudo aquilo que a justiça divina decretou para a sua total purificação. Por meio das trevas, do fogo e do sangue, será a hora dos martírios. Será a hora dos mártires que derramarão em grandes números o seu sangue, e da honra àqueles que restarem, que invejarão os que foram vistos ser perseguidos e mortos. Só então se compreenderá tudo o que fiz por vós. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos, aqui Nossa Senhora ela vai mostrando para nós que só então se compreenderá. O que Nossa Senhora vai mostrar para nós? Só então se compreenderá. Se a gente voltar na mensagem que ela está nos dando e que ela vai falando do seu refúgio, do seu coração, das pessoas que vão aderindo, ao movimento mariano. Então, ela vai falando que o primeiro Papa mariano que aderiu a esse movimento, que esteve consagrado a ela, foi o Papa Paulo VI. E se a gente for ver o papado do Paulo VI, foi assim uma coisa que a gente vai percebendo depois. Ele quis fazer uma igreja inovada, ele quis inovar a igreja
porque a igreja precisava de uma inovação. E já estava em processo o Concílio Vaticano II. E só que não teve continuamento porque o Papa morre antes de concretizar. Então ele pega a esse concílio e também ele dá início e dá também uma transformação para a igreja. Ele abre as portas da igreja. Abrindo as portas da igreja, eu estou aqui porque aconteceu esse concílio, que senão eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus. O Papa Paulo VI, ele abre para que os leigos ajudem a igreja, que a igreja cresça, que a igreja possa ampliar a salvação para muitos. Mas só que houve uma grande rebelião. Maio de 68. Se você pesquisar, você vai ver o que aconteceu em maio de 68. E o Concílio Vaticano já estava ali no acontecimento. A igreja ela se esvaziou devido a esse movimento que aconteceu. Porque esse obscurecer da igreja, que Maria vai dizer, e esse como se fosse um abandono de Deus, e que ali os erros ia crescer cada vez mais, e que as coisas é como se fosse uma mancha de óleo que a gente pode ver, né, dentro da nossa visão hoje em alto mar, que o óleo ele se esparrama e vai levando a morte dos peixes, vai levando a morte do Recife por onde ele passa. Então assim é como esse erro que vem acontecendo aqui como uma mancha de óleo vai matando a nossa fé, vai matando a nossa expectativa. Então houve dentro da igreja até padre que renunciou, teve o esvaziamento, né, dos conventos, teve também esvaziamento dos seminários, né? Houve um esvaziamento, porque naquele tempo, né, a igreja passou por esse momento. E Maria vai dizer, que Maria disse aqui para nós, como se fosse um abandono. Mas o que houve verdadeiramente então? Os jovens daquele tempo, eles começaram a se entrelaçarem por um movimento da música, por um interesse que vinha através de uma rebelião contra Deus. E aí surgiu, através dessas músicas, através desse complemento aí, e esses jovens estavam querendo uma maneira, uma liberação de sexo livre, que foram abertas até as faculdades. Lá na França, as faculdades eram fechadas, né? As meninas ficavam no canto, os meninos em outro, e era só a partir dos seus 21 anos que dava início aos estudos, que dava início então ali uma busca, né, de conhecimento, uma busca para uma vida coletiva melhor, uma vida melhor, que são as faculdades que nos representam hoje. Quando a gente quer evoluir, a gente busca conhecimento, busca faculdade, busca então esses momentos, né? Só que naquele momento tudo virou ao contrário. Os jovens estavam buscando que nesses quartos onde as meninas dormiam, poderiam receber tanto meninos, e também no quarto dos meninos poderiam receber meninas. Fosse assim o sexo livre, até mesmo dentro da escola, escancarados. E também houvesse também a liberação do aborto. Então, desde aquela época vem vindo essa maneira. E é uma maneira diabólica para acabar com as famílias, para acabar com a igreja.
Então, essa igreja, ela foi trazida de uma forma assim, bem difícil. Por isso que Nossa Senhora vai dizer que foi um martírio de cruz para Paulo VI, para que ele pudesse viver uma verdadeira conciliação com Nossa Senhora, um verdadeiro encontro. Para muitos daqueles cristãos, para os muitos que ficaram na igreja, foram verdadeiramente esses mártires que hoje Nossa Senhora aqui coloca. Nesse derramamento desse sangue, tudo mais que aconteceu foi eles que lutaram para que a fé restabelecesse novamente. E a gente se orgulha disso. A gente se inveja, não é uma inveja que leva ao pecado, mas é assim, uma coisa tão forte que aquelas pessoas viveram que nos leva a querer vivê-la, a não querer abandonar o nosso Deus, de não querer abandonar a igreja e de viver uma igreja firme, firmada no Espírito Santo, no próprio Deus. Então é isso que Maria traz para nós. Então só então compreenderás quando a gente se estruturar nos conhecimentos da igreja, do Espírito Santo, do próprio Deus que caminha com a sua igreja. Haverá ainda tempos bastante difíceis, haverá ainda tempos de muitas trevas, mas nós precisamos viver compreender esse como esse foi visto. Assim a gente vai compreender o outro quando o outro vier, e aí a gente vai estar fortalecido para ser esses mártires, até mesmo doando a nossa vida, doando o nosso sangue, para que possa ser fortalecida a igreja de Cristo, assim como no início, na premissa da igreja. Não somente na premissa da igreja, mas também antes da igreja com os profetas. Iniciou com os profetas, iniciou também ali com bastante famílias, e que a gente possa ler o livro de Macabeus e a gente vai compreendendo o que é viver a palavra de Cristo até o fim. Então isso, Nossa Senhora, ela vai querendo uma igreja unida, ela vai querendo uns servos que possa fazer essa união. Ela vai querendo unir a mim, unir a você, para se fortalecer no amor de Cristo, para se fortalecer no firmamento da igreja, na doutrina da igreja. A igreja ela tem que ser inovada, igual o Papa Francisco está tentando inovar, está tentando buscar uma igreja em saída, buscar uma igreja sinodal. É para fortalecimento da igreja. Desde o Papa Paulo VI, esse vem sendo a grande luta dos papas para fazer com que a gente possa compreender a palavra de Deus de uma maneira em que seja mais aberta, mais ampla, de uma maneira em que a gente possa partilhar e participar cada vez mais. Então é assim que a gente deve estar unidos à igreja, unidos ao Santo Padre, o Papa, e também todo o clero que compõe o corpo místico de Cristo, até chegar aos fiéis. No Catecismo da Igreja Católica, nos mostra que essa parte do Catecismo eu já vim lendo e vou ler novamente para reforçar o que Nossa Senhora nos mostra. Os bispos sucessores dos apóstolos, para que a missão a eles confiadas fosse continuada após sua morte. Confiaram os seus
cooperadores imediatos, como que por testamento, o menu de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendesse a todos o rebanho no qual o Espírito Santo os instituirá para apacentar a Igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhes depois a ordenação, a fim de que, quando eles morrerem, outros homens íntegros assumissem seu ministério. É assim que a igreja caminha. Assim como a gente viu lá que muitos permaneceram firmes diante de tantas dificuldades, a igreja vai tendo esses sucessores. Até mesmo os mártires vai tendo os sucessores. Essa sucessão da igreja não é só dos apóstolos, mas é também dos mártires, daqueles que se entregam verdadeiramente, aqueles que se doa para que a igreja ela se torna rocha, se torna firme, se torna perene, quer dizer, permanente para sempre, perpétua, que ela se perpetua até a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Então é assim que se formou a igreja, na sucessão dos apóstolos, na sucessão dos santos mártires, e também vem aí chegando até nós, porque o Concílio Vaticano II abriu as portas para os leigos. Assim como eu prego aqui, depois da minha morte virá outros e virá outros, porque a igreja é de sucessão. Mas às vezes a gente fica receoso de não ser digno da palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tropeça demais, a gente se sente muito pecador para anunciar a palavra de Deus. A gente fica com medo de nos expor, de falar assim, aquele não é aquele que prega tanta palavra de Deus e fazendo algo errado. A gente tem medo de tantas críticas, mas se a gente deixar a luz do Espírito Santo agir em nós e a gente estar sobre a luz do Espírito Santo, nada temereis para pregar o Evangelho, para ser sucessor de alguém. Então a gente precisa. Se dentro da nossa comunidade eclesial de base precisa de sucessores, precisa estar sempre renovando, ali à frente, aquelas pessoas que ficam à frente das comunidades. Precisa estar sempre tendo essa inovação, para que as pessoas se abranjam cada vez mais e o serviço da igreja vai se estendendo a mais pessoas. É assim que Maria nos ensina e é assim que a igreja vem nos colocando para sermos sempre esses sucessores. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo do 41 a 44. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendessem hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedras sobre pedras. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele nos mostra aqui o seu choro. Jesus chora ao olhar para a humanidade. Toda a humanidade, esse Jerusalém aqui, essa cidade, esse templo de Jerusalém, são cada um de nós. São a humanidade. A humanidade, ela foi visitada pelo próprio Jesus. Ela foi dada o derramamento do Espírito Santo. Foi dada o batismo. Mas muitos ainda se recusam. Muitos ainda não querem aderir a essa visita. Então Jesus, ele sofre com isso, porque vai depender de nós agora saber o quanto ele nos ama, o quanto nós somos visitados. E essa visita de Deus em nós traz para nós a fortaleza, traz para nós momento de esperança, momento de vida eterna, momento de viver com Ele. Mas as pessoas que acabam não compreendendo tudo isso, parte para uma arrogância tão grande e parte para a sua própria destruição. A gente vê que a pessoa que ela não tem Deus, ela é uma pessoa vazia e ela se torna fácil, presa fácil de uma vida sem Deus. E de uma vida sem Deus é uma vida como ser esmagado pelo outro. Os seus filhos, a sua família, ela acaba se desfazendo, acaba sendo destruída. Coisa que a gente vê hoje. As famílias sendo destruídas porque muitos não reconheceram a visita de Deus em nosso meio. Quantas vezes a gente comungamos a Eucaristia e a gente não se dá conta de que esse alimento é o próprio corpo e sangue de Cristo. Eu estou comungando e eu preciso me limpar dos meus pecados, e principalmente pecados mortais. Eu preciso até o sacerdote fazer confissões. Então esse momento é para que a gente possa olhar para dentro da gente. Porque essa visita de Deus, ela está no nosso íntimo. Basta a gente abrir o olho da fé. Basta a gente se deixar o Espírito Santo agir cada vez mais quando a gente ora, cada vez mais quando a gente vai à missa, cada vez mais quando a gente vai estender a mão para o irmão, cada vez mais que a gente olhamos para as redes sociais. Basta que a gente deixe Cristo falar em nós, Cristo agir em nós, para que a gente possa ser firme, para que a gente possa ser palavra viva do seu Evangelho. Não deixar ser destruídos pela arrogância, pelo ódio, pela raiva, né? Aquele que ama a Deus, aquele que busca a Deus, ele vai ter sempre no seu coração algo de bom a fazer. Ele vai estar sempre procurando a caminhar na pegada de Jesus. Se for de carregar a sua cruz, se for de sofrer o martírio, ele sofrerá o martírio por Cristo Jesus. Assim muitos sofreram e muitos sofrerão, porque não vão abandonar a palavra de Deus e o seu santo Evangelho. Vai viver firmemente com os olhos da fé, num caminhar com a igreja, no caminhar com a Virgem Maria, a nossa mãe. E vai sempre nos dando a esse entender de que é melhor você estar na graça de Deus, na busca permanente, abrindo o Espírito Santo e deixando Ele te guiar, do que você tentar se guiar sozinho.
do que você não receber essa visita, do que você recusar, porque você vai se auto se destruir. Mas se você deixa que o Espírito Santo te conduza nas suas orações, no seu dia a dia, a sua família, por mais difícil que esteja a sua casa, por mais difícil que esteja o seu caminhar, Cristo está contigo. Nossa Senhora, ela te dá a mão, ela te fortalece. E assim ela vai te mostrando que você vai ser um instrumento, uma obra de evangelização na vida de muitos. E que essa obra de evangelização, ela vai trazer salvação a muitas almas. Louvado sempre seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Entregamos agora na mão de Nossa Senhora, para que ela agora possa nos ajudar a fazer dessa semente que nós ouvimos agora, árvore frutíferas que vai florescer, que vai dar frutos no nosso caminhar, da nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, onde quer que sejamos, que estejamos, esses frutos será colhido através da obra de Deus que é realizado no nosso dia a dia, no nosso sim que nós damos ao nosso Deus e à nossa Mãe. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado, nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo e por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunho da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Meu muitíssimo obrigado, você que chegou até aqui. Sinta-se amado, sinta-se amada pelo nosso Senhor e nosso Deus, pela Virgem Maria, nossa Mãe Maria Santíssima, e que essa palavra possa trazer conforto ao seu coração, à sua família. Que você seja também um anunciador da palavra. Que você também seja, pessoas do bem, pessoas que querem inovar a igreja, pessoas que vai ajudar, ser instrumento de Cristo, ser instrumento de evangelizar e de salvar vidas. Meu muitíssimo obrigado. Até um próximo encontro. Que a graça de Deus, por intercessão da Virgem Maria, a nossa Mãe, seja derramada em nós, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficam em paz na proteção de São Miguel Arcanjo, de Rafael e de São
São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Ele que vai nos proteger, Ele que vai nos defender, Ele que vai nos curar. Até o próximo encontro. Fica aí um convite para que você possa, compartilhar a mais pessoas.